Caros amigos e amigas, um bom dia para todos. Eu estou muito feliz de pela primeira vez vir à cidade de São Carlos e encontrar um público que, aliás, é uma regra tão carinhoso e tão atencioso quanto dos espíritas do estado de São Paulo. É uma alegria ter um movimento espírita como o desse estado. Pessoas tão graciosas, engajadas, que recebem com uma maneira tão carinhosa, nos fazendo sentir muito bem. Muito obrigado pela acolhida de todos. Quero agradecer aqui a todas as instituições que participaram da organização desse evento, na pessoa do Wilson, do nosso querido Otacílio, que foi a pessoa que, instrumento do convite, deu essa oportunidade de conhecer essa cidade maravilhosa. Quero agradecer a minha família espiritual que sempre me acompanha, Gesiane, Luiz Eugênio, a Ana e o seu marido Adalto, que hoje não pôde vir, mas está sempre com a gente, e meu filho João Gabriel, que já está me seguindo aí também, né? Me inspirando e me ajudando nessa atividade. O nosso tema, o Evangelho e o alvorecer de uma nova era, nos remete àquelas promessas dos tempos bíblicos. Também na época do profeta Isaías, todos assistiam de olhos arregalados uma escalada da violência, um recrudescimento do egoísmo. Aqueles que possuíam a missão de levar aos corações um sentimento e uma ideia de um Deus justo, generoso e misericordioso, eram aqueles que se perdiam na ganância e na busca da riqueza e do prazer fácil e material. Os reis da nação hebraica haviam se desvirtuado. Embora todo o patrimônio espiritual recebido ao longo de séculos de revelação e de missionários que encarnaram naquele povo para preparar o advento da chegada do nosso governador espiritual, esses homens dotados de poder político, cuja reencarnação fora programada no mundo espiritual, se desviaram completamente das suas tarefas. Deram os braços a outros reis que não conheciam a revelação do Deus único e se tornaram verdadeiros tiranos em busca da ampliação de poder político, de glória material, de vaidade, de orgulho e de prepotência. Mas os apóstolos do Velho Testamento, conhecidos pelo nome de profetas, os médiuns daquela época, nunca deram os braços para essas atrocidades praticadas em nome da religião. Eles eram verdadeiros denunciadores desses excessos e chamavam com toda a força das suas almas para um regresso, para um retorno às suas origens espirituais, para um retorno do seu povo às verdadeiras riquezas que faziam do povo hebreu um povo diferenciado no entorno sociológico da época. Denunciavam a fome, a desigualdade, o abuso de poder, a justiça tendenciosa e comprada, a corrupção nos órgãos públicos, o desvio do dinheiro público, todas essas questões que amargam a nós, cidadãos brasileiros e cidadãos do mundo, eles viviam na pele. E o porta-voz da denúncia de todas essas injustiças eram os profetas. Muitos séculos se passaram
E um pesquisador, radicado nos Estados Unidos, também descendente do povo hebreu, defendeu uma magistral tese de doutorado. Abraham Joshua Heschel. A sua tese foi publicada e recebeu o nome de Profetas. Mesmo sem conhecer a revelação espírita, mostrando que a verdade é universal e que os espíritos atuam em todas as latitudes e em todas as longitudes do planeta, Joshua Heschel vai dizer que o profetismo é uma espécie de sintonia com o Criador. O Criador, Deus misericordioso e justo, se compadece do sofrimento humano, se compadece a tal ponto de emitir uma onda de compaixão e ternura. E o profeta funciona como uma antena que capta a compaixão divina. E após captar esse sentimento de amor e fraternidade, ele oferece seus braços, suas mãos, seus pés, seu coração, sua inteligência para a execução do propósito divino. A esse fenômeno da simpatia, simpatia que vem da palavra pathos, pathos significa sentir, experimentar no fundo da alma, e esse prefixo grego sim significa junto, sentir junto, compartilhar uma sensibilidade. Ele vai dizer que a inspiração profética não é nada mais além disso. O profeta sente a compaixão de Deus e ele expressa essa compaixão divina com os recursos da sua inteligência, da sua capacidade de ação, do seu horizonte de percepção. Portanto, não há mágica. O profeta, diz Joshua Heschel na brilhante frase do seu livro, não é um microfone. Não é um microfone. Deus não se aproxima do profeta e fala como se o profeta fosse um instrumento puramente passivo. Não. Deus movimenta o profeta. Faz com que o seu sentimento transborde e a partir de então ele, o profeta, age de acordo com a sua consciência, de acordo com os seus valores, de acordo com a sua compreensão da vida, de acordo com o seu horizonte de visão. Há uma parceria, uma sociedade entre o ser humano e o Criador. Nós aprenderíamos isso na codificação muitas décadas antes de Joshua Heschel publicar seu livro. Quando Allan Kardec nos explicou no livro dos médiuns o fenômeno da mediunidade. E muitos acreditam que a mediunidade é um fenômeno mecânico, que os espíritos superiores utilizam as pessoas como se elas fossem lápis, caneta, microfone, um pedaço de papel, mas não é bem assim. Os espíritos chegam a dizer, e Emmanuel é um deles: vocês reclamam de nós orientação e amparo, e nós pedimos a vocês os braços e as mãos e as pernas que nós não temos. É uma parceria. Essa é a sublime mediunidade. E nós não podemos dizer que o Cristo já não tenha nos falado, nos ensinado sobre isso. Na parábola do bom samaritano, todos os religiosos passaram insensíveis ao sofrimento alheio. Porque é preciso muita sensibilidade para perceber a dor do outro. Todos nós temos sensibilidade para perceber a nossa própria dor. Sensibilidade para enxergar a dor do outro
precisa ser desenvolvida. É um atributo da alma que já começa a alçar voos em direção à espiritualidade sublime. Por isso Jesus, ao contar a parábola do bom samaritano, dirá que ele moveu-se de íntima compaixão. Mas essa tradução é um equívoco. O verbo está na voz passiva. No original está dito que o samaritano foi movido de íntima compaixão. Ele não se moveu, ele foi movido. Alguém chacoalhou o bom samaritano. Alguém mexeu com ele. Alguém sacudiu o bom samaritano. Ele ia de viagem, tinha compromissos, tinha horário, tinha uma agenda, estava atarefado, mas foi sacudido, porque quem verdadeiramente se compadeceu do homem caído foi Deus. Deus quem moveu o bom samaritano. A compaixão, a piedade e a caridade divina sacudiram o coração do bom samaritano de tal modo que ele não conseguiu permanecer inativo, não conseguiu permanecer passivo, e a partir de então ele usa todos os recursos que possui, apenas o que possui, porque ninguém é chamado a fazer o que não pode. Usando o que tem, ele materializa no mundo a compaixão de Deus, o amor de Deus, e termina Jesus, a parábola do bom samaritano, deixando a nós a lição de que essa é a verdadeira religião. Ser sócio do Criador, ser um parceiro de Deus, oferecer mãos e pés para que o Criador possa operar. Ele bem que o poderia se quisesse. Deus pode tudo, inclusive agir diretamente, mas ele prefere ajudar o homem pelo próprio homem. Prefere auxiliar o próximo pelo semelhante. E na literatura subsidiária das mãos luminosas de Chico Xavier, nós ouviremos o benfeitor dizendo no Obreiros da Vida Eterna que dia chegará em que o mundo conhecerá uma nova religião, a religião cósmica do amor e da verdade. Nessa religião cósmica sem fronteiras, os religiosos serão profundamente bons, porque estarão em sintonia com a compaixão de Deus. E todos nos mobilizaremos para que não haja uma lágrima. A par disso, todos terão um compromisso com a verdade, não com a sua segurança, não com seu salário, não com suas crenças, não com seus nichos, não com as suas seitas, com a verdade. A verdade que emana do Criador de todas as coisas. Amorosos e buscadores da verdade. Esse é o perfil do religioso da nova era. E essa nova era, esse novo alvorecer, foi sonhado por todos os profetas. Voltando ao nosso Isaías, os estudiosos do Velho Testamento são unânimes em dizer que o livro de Isaías é o Evangelho dentro do Velho Testamento. O quinto Evangelho.
que na verdade deveria ser o primeiro, porque foi escrito séculos antes do Evangelho de Mateus, mas fala do Cristo com tal clareza que temos a sensação que ele está diante do Mestre. Ele está. Ele estava. Ele estava. Estava e voltaria depois. E seria um dos grandes colaboradores do Cristo. O livro do profeta Isaías é o livro de alguém que se comove com a compaixão divina. Denuncia todas as injustiças, denuncia toda a maldade, todo o fingimento do falso religioso, que é um ótimo ritualista, mas que não tem bondade no coração. Dos falsos pregadores da verdade, que somente dizem a verdade enquanto a verdade não os prejudica, enquanto a verdade não os compromete, porque não tem coragem suficiente de levar a verdade até as últimas consequências. Como diria um grande teólogo, a coisa mais difícil do mundo é convencer um ser humano de que ele está errado, quando o salário dele depende desse erro. Porque não se trata apenas de mudar de opinião, mas de perder um status econômico e financeiro. A mentira também assalaria. A mentira emprega milhões de pessoas no mundo. E por medo de ficarem desempregadas, elas dão as costas à verdade. Isaías havia percebido isso. E ele então, entrando num processo de profunda sintonia com o nosso governador espiritual, com aquele espírito que representa a síntese de todas as nossas aspirações evolutivas na terra, Isaías fala em nome do Cristo, dezenas de séculos antes da chegada do nosso governador. Fala de uma era, de uma mudança que seria global, sem fronteiras. Porque Isaías visualizava uma nova era muito além dos limites geográficos do povo hebreu, muito além do exclusivismo do povo hebreu. Uma era em que todos os seres humanos se uniriam num laço de fraternidade e cada qual experimentaria o amor, o respeito, a justiça, a igualdade, o equilíbrio, a fraternidade e a fé verdadeira. Ele canta essa época, ele dá detalhes, diz que nesse tempo a fraternidade seria tão ampla que o cordeiro deitaria ao lado do leão. Não mais violência. As serpentes andariam entre nós, sem causar-nos nenhum dano. Uma metáfora do esvaziamento do mal. Uma metáfora do esvaziamento da maldade no coração dos seres humanos. Uma época em que as pessoas que dissessem que são religiosas pudessem ser confiáveis. Uma época em que nós pudéssemos dar total crédito aos religiosos. Porque eles seriam pessoas que viveriam tudo o que eles acreditam. Pessoas que aplicariam no seu cotidiano as revelações recebidas. Mas
os sábios do mundo entenderam de modo muito diferente o que Isaías descortinava para os seus olhos. Entenderam que a nova era chegaria ao mundo num passe de mágica, como que num ato milagroso de Deus. Eles esperavam uma mudança repentina e total do mundo em questão de segundos. E começaram a alimentar a expectativa da vinda de um Messias. Um Messias que mais se parecia com um David Copperfield, um mágico, um ilusionista. Alguém com uma varinha mágica que tocaria nas instituições e as instituições se tornariam honestas e justas. Um Messias com uma varinha mágica que tocaria no mundo e não haveria mais pobreza e miséria. Um Messias com uma varinha mágica que tocaria nos corações e ninguém mais teria violência. Todos seriam pacientes, caridosos, misericordiosos, fervorosos. Mágica. Não bastasse essa ilusão da vinda de um mágico, pintaram o Messias num arremedo de nacionalismo. O Messias não poderia ser do mundo. O Messias teria de ser hebreu. Viria com a bandeira nacionalista, num carro de glórias, como o carro de glória maior que eles conheciam eram as bigas romanas, então o Messias viria numa biga romana, uma espécie de general que dominaria todos os povos. Colocaria o povo hebreu numa situação de evidência e domínio político e financeiro. Numa posição de domínio ideológico, em que a fé seria imposta através da espada e do sangue. Um Messias que não era muito diferente, ou para dizer a verdade, um Messias bem pior do que os déspotas que governavam Israel. Não era esse o Messias visualizado pelo profeta Isaías. No capítulo 52 a 59 do seu livro, nós podemos ler um Messias diferente. O Messias que não seria um usurpador de privilégios. O Messias não traria para si os tronos, o ouro, o domínio. Não. Ele buscaria as dores. Ficaria com as dores de todos. E tamanha seria o peso dessa somatória de dores que ele se curvaria. Essa ideia de Messias não agradou àqueles espíritos materializados e grosseiros, porque eles viam nessa figura a figura de um ser humano frágil, de um ser humano impotente, de um ser humano incapaz, de um ser humano que não faria a mágica que eles esperavam. Como um Messias sofredor,
poderia, num toque de mágica, eliminar o mal da face do mundo. Mas se hoje nós podemos olhar para trás e fazer uma crítica tão veemente, será que também hoje, mesmo iluminados pela revelação espírita, nós também não esperamos um passe de mágica para mudar o mundo? Alguns esperam ansiosos um dia, 2 de outubro, em que ele vai comparecer a uma urna eletrônica, vai apertar 2 números e todos os problemas do Brasil serão resolvidos por uma pessoa. Essa pessoa tomará posse em Brasília e com uma vara mágica ele tocará e não haverá mais pobreza. Com outro toque não haverá mais miséria. Todas as injustiças serão desfeitas. Nós também, à semelhança dos hebreus, imaginamos que a nova era será feita num passe de mágica por uma pessoa, porque afinal de contas ninguém quer ter trabalho. Nós também ansiamos por terceirizar esse serviço. A mudança do mundo será terceirizada. Alguém fará por nós. Portanto, se o Cristo voltasse hoje, nas mesmas condições em que ele veio, eu me pergunto, será que eu o aceitaria? Talvez, ainda hoje, eu me transformasse mais num escolho do que num colaborador dele. A grande objeção que apresentaram a Jesus, a grande pergunta, a pergunta que muitos espíritos até hoje se fazem: alguma parte dessa pergunta com razão, não sem razão. Alguns perguntam assim, e perguntaram isso para o Cristo: você é o Messias? Sou. Então, por que as pessoas passam fome? Você é o Messias? Sou. Então, por que há crianças abandonadas e órfãos? Você é o Messias? Então por que há tanto assassinato e tanto crime no mundo? Se você é o Messias, por que o mal parece governar o planeta? E parece ser uma pergunta sem resposta. Mas Jesus, na sua sabedoria, contou uma parábola. Essa parábola deve ser o símbolo da nossa reflexão. Não há como imaginar um novo alvorecer, uma nova era da humanidade, se nós não refletirmos sobre essa parábola. A parábola do grão de mostarda. Talvez uma das parábolas mais curtas do Evangelho. Jesus utiliza a parábola mais curta para responder à questão mais grave. A semente da grande árvore, porque a mostarda do Evangelho não é a folha, que parece com a couve, não é essa. É uma semente minúscula. Mas depois que você planta, depois que você rega, depois que você aduba, depois que você cuida,
depois que você protege, depois que ela cresce, depois que o tempo faz o seu trabalho, ela se transforma numa grandiosa árvore. O que Jesus queria dizer era: eu não vim trazer a árvore, eu vim trazer a semente. Mas não se preocupem, eu vou plantá-la com o meu próprio sacrifício. Vocês só precisarão cuidar dessa árvore. A nova era é uma semente de mostarda que precisa ser cultivada. Essa grande lição, essa grande visão da profecia de Isaías, cada um cuidando da sua minúscula semente, porque a grandeza não está na ação de um indivíduo, a grandeza está no conjunto das ações de todos nós. A grandeza só surge quando nós damos as mãos, porque aí nós podemos muito. Era essa a lição da nova era. E a partir do exemplo do Cristo, muitos missionários reencarnados o auxiliaram a começar a preparação para a nova era da humanidade. Esse aspecto jamais pode ser desprezado por nós. Além desse fato, os profetas falavam dessa era messiânica, dessa nova era do mundo, se referindo à vinda de seres iluminados. Os comentadores de 1000, 2000 anos atrás, quando examinavam as profecias de Isaías, chegaram a utilizar uma expressão enigmática. Os comentadores hebreus falavam de uma geração messiânica, uma geração de seres diferentes, que eles não conseguiam nem dizer que tipo de seres seriam, mas seriam criaturas que auxiliariam na implantação da nova era. E aqui está um elemento fundamental. No livro Obras Póstumas, no item chamado A Nova Geração, mensagens mediúnicas que Kardec recebeu e deixou na sua gaveta, só foram publicadas após a sua desencarnação. A mensagem se chama A Nova Geração. E os espíritos dizem com todas as letras que o reinado de ouro cederá lugar a um reinado mais puro. O pensamento será dentro em pouco soberano, e os espíritos de escol, que hão vindo desde remotas eras, iluminar os séculos em que viveram e servir de baliza aos séculos vindouros, encarnarão entre vós. Que digo, muitos já se acham encarnados. Aqui revelavam os espíritos o mecanismo da transformação do mundo, que nós podemos resumir numa brincadeira,
em duas palavras: a nova era chegará na terra, primeiro pelo velório. Alguns têm que desencarnar. Depois pela maternidade. Alguns têm que reencarnar. Desencarnação e reencarnação. Num gesto imperceptível e silencioso, porque o Criador sempre age em silêncio, sem alarde. O Criador age por detrás do detrás. Age dentro de nós sem que nós mesmos percebamos a sua ação. E é assim em cada criança que nasce, em cada um que vai, que haverá uma mudança das gerações. E eles dizem assim: falando desses espíritos que chegarão, os sábios oficiais ouvirão apavorados jovens imberbes a lhes retoquir numa linguagem profunda aos argumentos que eles julgavam irrefutáveis. O sorriso zombeteiro já não constituirá um escudo que valha, e sob pena de desmoralização, forçoso será responder. Então, o círculo vicioso em que se meteram os mestres da vã filosofia mostrar-se-á completamente ultrapassado, porquanto os novos campeões levam consigo não só um facho, que é a inteligência desimpedida dos véus grosseiros. Esses espíritos que virão terão uma inteligência livre, uma memória mais afrouxada, não terão as limitações que a nossa geração possui, mas terão também, muitos dentre eles gozarão deste estado particular, que é privilégio das grandes almas, como Jesus, e que dá o poder de curar e de operar maravilhas que vocês chamam de milagres. É assim que ocorrerá. Isso foi dito há 150 anos atrás. E agora, exatamente agora, nós já estamos presenciando a esse fenômeno que começa. Imaginem, bastou um Francisco Cândido Xavier, aqui em Uberaba, e causou essa comoção no Brasil e no mundo. Imagina um Chico Xavier em cada cidade de São Paulo. Mas nós estamos falando de espíritos superiores ainda. Então nós gostamos de imaginar assim, porque é o que está dito no livro A Gênese. A nova era, os espíritos dizem, uma encarnação em massa de espíritos do mais alto grau da escala evolutiva, acompanhados de outros, uma multidão. Esses extremamente superiores, espíritos puros, serão os lugares tenentes do governador do orbe. O que é um lugar tenente? Uma expressão militar. O lugar tenente é aquele que representa o alto comando onde ele está. Embora ele não seja o general, onde ele está, ele fala pelo general. Imagine de que espíritos nós estamos falando. Imaginem
um espírito puro como ministro da economia no Brasil. Sócrates como ministro da educação. Sem fenômenos hollywoodianos, o céu não vai se abrir, nós não teremos trombetas de anjos, os anjos estarão andando entre nós. E nós veremos nesse dia, e as casas espíritas terão que se preparar para isso, crianças de 2 anos trazendo os pais para a evangelização, e nós tendo que colocá-las no salão principal para fazer uma palestra mais substanciosa para elas, porque os pais não conseguirão acompanhar. Ainda não começou, mas já se aproxima, porque os Espíritos dizem a Kardec, está no livro A Gênese, na última parte, que não viriam só esses do mais alto nível, viriam outros também, espíritos bons, medianos também, que seriam os executores, os trabalhadores, auxiliariam, e nós já percebemos a chegada deles. Há um tempo atrás me procurou um casal, ele, o marido, piloto de avião, na época cético, um homem de um raciocínio matemático, a esposa professora, estavam angustiados, não entendiam o que a filhinha de 2, 3 aninhos de idade estava falando. Estavam dirigindo, a filhinha atrás, na cadeirinha, no banquinho, e ela pergunta assim: mamãe, antes da gente voltar para a terra, quanto tempo a gente fica lá esperando? Ela parou no sinal, falou: filhinha, a mamãe não tem certeza se a gente volta, filhinha. Ela falou: mamãe, que a gente volta eu tenho certeza, eu só quero saber o tempo. Pois bem, hoje essa criancinha está levando os pais para a evangelização. Ela leva, fica aguardando até os pais terem aulinha. Enquanto eles aprendem, alguém conversa com ela, esclarecendo essas dúvidas mais substanciosas, enquanto os pais estão aprendendo as lições básicas da reencarnação. É assim que se dará a transformação do mundo. Sem mágica. Não milagre no sentido vulgar, mas eu diria, não é esse um milagre? Não é esse o verdadeiro milagre? Esse milagre se chama o milagre do amor. Alguém que já conquistou um patamar evolutivo que não precisa estar aqui e vem por amor. Vem para ajudar. Esse é um milagre. E fazem essa transformação com gestos simples. Simples. Com pequenas coisas. Pequenas coisas. Porque serão crianças, elas não vão mudar a cidade de São Carlos, mas elas podem mudar a família em que elas nasceram, já é suficiente. É um fenômeno em cadeia. A nova era então se abre aos nossos olhos como algo que é feito de pequenas pecinhas, e uma delas está nas suas mãos. Não tem pecinha mais valiosa do que a outra, porque o valor está no conjunto de todas elas. Nós paramos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouco. Antes,
quero fazer aqui um agradecimento, uma menção enorme, antes que eu me esqueça na segunda parte, ao nosso núcleo de estudos e práticas ou pesquisas do Evangelho, né? Eu estou vendo aqui todos com camisa branquinha, né? Camisa branquinha, com o núcleo, que é, acredito eu, uma dessas milhares de sementinhas, porque não há como viver o Evangelho se nós não o compreendermos. E a compreensão do Evangelho passa, no mínimo, pela leitura dele. Esses núcleos, então, cheios de jovens promissores, eu já fico feliz. A essas nossas reflexões da manhã, nós seguimos num outro texto de Kardec, que está no livro Obras Póstumas, chamado Regeneração da Humanidade. Esse texto foi recebido um pouquinho depois do texto A Nova Geração, e agora os espíritos já começam a falar com Kardec num tom mais incisivo. Eles dizem assim: precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dissemos como outrora, aproximam-se os tempos. Agora nós dizemos: os tempos são chegados. Kardec já finalizava a sua missão, estava muito perto da desencarnação dele, o Espiritismo estava codificado, então esse conjunto de conhecimentos do mundo espiritual, das leis do mundo espiritual e das relações do mundo espiritual com o mundo material, já haviam sido reveladas à humanidade pelos imortais. Os tempos haviam chegado, a transformação começava. É curioso isso, porque primeiro o Criador acende a luz, primeiro ele acende as estrelas, depois vem a noite, e viria uma noite, e nós estamos nela, nós estamos nessa noite. Eles dizem assim: não suponhais que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um cataclismo, nem a um revolvimento geral. Revoluções parciais do globo se hão produzido em todas as épocas e ainda se produzem. Prova disso, o último terremoto trágico na Itália, com tantas vítimas. Mas não representam os sinais dos tempos. Entretanto, tudo o que está predito no Evangelho tem de cumprir-se. E neste momento se cumpre, conforme o reconhecereis mais tarde. Não tomeis, porém, os sinais anunciados, senão como figuras, que precisam ser compreendidas segundo o Espírito e não segundo a letra. Porque o Evangelho trabalha com símbolos, não com uma descrição real e objetiva. E exatamente por trabalhar com símbolos, ele traz elementos muito mais espiritualizados, muito mais profundos do que nós imaginamos. Os cataclismos, as catástrofes que estão no Evangelho, sobretudo capítulo 25 a 27 de Mateus, chamado Sermão Profético, e naquele livro de João Evangelista, o Apocalipse, se referem a figuras da transição que nós vivemos agora, hoje. Todas as Escrituras encerram grandes verdades sobre o véu da alegoria. Então a gente vê que é uma mensagem recebida por Kardec que ele deixou guardado. Da importância de nós estudarmos a Bíblia como um todo. E aí ele diz assim: e por terem se apegado à letra, é que os comentadores se transviaram. Então o problema não é do texto bíblico, o problema é de quem comenta o texto bíblico. O problema é do intérprete, não é do texto.
faltou-lhes a chave para lhes compreenderem o verdadeiro sentido. Essa chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível que o Espiritismo vem revelar. Então, trabalho duplo. A ciência revela as leis do mundo material. E hoje nós temos ciência suficiente para não sermos ingênuos, para entendermos com profundidade as leis do mundo material. Mas nós também temos uma revelação das leis do mundo espiritual. Como que o mundo espiritual funciona? E a encarnação é uma dessas leis universais. Então, olha como que os espíritos estão construindo um raciocínio. Daqui em diante, com o auxílio desses novos conhecimentos, o que era obscuro se tornará claro e inteligível. Tudo segue a ordem natural das coisas, e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais no sentido vulgar dado a essas palavras. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se desmancha. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai, velório, e a geração nova erguerá um novo edifício, maternidade. Tem que mudar a geração. Do mundo de expiação, a terra se mudará um dia em mundo ditoso, e habitá-la será uma recompensa em vez de ser uma punição. O reinado do bem sucederá o reinado do mal. Essa é a profecia de Isaías. Os Espíritos estão retomando. A terra, dissemos, não será transformada por um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente. O que significa isso? Gradualmente. É um velório por vez. Devagar, né? Gradualmente. E a nova lhe sucederá, né? Do mesmo modo, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. Dá um parto por vez. Um parto por vez. E a gente acha que não está acontecendo nada. Esse é um segredo da ação de Deus, né? Porque todo mundo imagina que Deus é como fogos de artifício na praia de Copacabana na virada do ano. Não é assim que Deus age. Não é assim. E eles continuam. Tudo, pois, exteriormente se passará como de costume. Se você olhar, parece que não está acontecendo nada. Com uma única diferença, embora capital. A de que parte dos espíritos que encarnam na terra não mais encarnarão. Em cada criança que nasça, em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, encarnará um espírito mais adiantado e propenso ao bem. É assim. Regeneração planetária é assim. As testemunhas da regeneração planetária são os obstetras e as obstetras. Eles são as testemunhas da regeneração. Assim, desapontados ficarão aqueles que esperam que a transformação resulte de efeitos sobrenaturais e maravilhosos. Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira, e a resistência que virá a opor, mascarará, por meio de terríveis lutas, o fim do reinado do que as constitui.
Desvairados correrão a sua própria perda, provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era da renovação. Olha que coisa fantástica. Isso aqui foi dito mais de 150 anos atrás. O que os Espíritos estão dizendo? Não se preocupem, o mal vai ficar desesperado. Desesperado. E o desespero do mal provocará uma quantidade de tragédias, onde eles acham que estão opondo resistência, mas essas tragédias provocam o quê? Apressamento de velório. É isso. Até eles perceberem que eles estão apressando a regeneração planetária e não contendo ela. Apressando. Por quê? Porque o comando da regeneração planetária não está na terra dos encarnados, está nas esferas espirituais que dirigem a terra. É lá que está o comando. E aí não precisa dizer, ele é inacessível ao mal. Quem comanda está inacessível à ação do mal. É simples. É simples. Então, o que vemos hoje no mundo são os últimos gritos do reinado do mal, que já perdeu. Já perdeu. Essa consciência nós temos que ter. Há um grande homem, ele é um bispo anglicano, foi prêmio Nobel da Paz, né? Ministro de Nelson Mandela, Desmond Tutu. O Desmond Tutu, no momento do apartheid na África do Sul, um momento grave, né? Ele foi fazer uma pregação do evangelho em praça pública, e o exército compareceu. Vocês imaginam que clima tenso, né? Porque todo mundo imaginava que ele ia incitar a luta, né? E aí ele veio dizendo, dos princípios do Sermão do Monte, citou Gandhi, citou os grandes pacifistas, citou o exemplo do Cristo. No final ele virou para o exército e disse assim: vocês já perderam. Não haverá luta, porque vocês já perderam. E eu vou dizer por quê. O universo em que nós vivemos é um universo moral, e vocês são imorais. Vocês ferem a lei de Deus, vocês já perderam. Gente, que coragem, né? Alguns anos depois caiu o regime. Caiu o regime. E Nelson Mandela chamou Desmond Tutu para uma pasta, para um ministério. Adivinha qual que era o ministério? Ministério do Perdão. Ministério do Perdão e da reconstrução da África do Sul. O Desmond Tutu chamava esses policiais, esses homens que haviam assassinado, para serem reintegrados à sociedade, colocava eles diante das vítimas para que eles pedissem perdão. E dizia para eles: eu não falei que vocês já tinham perdido? O universo é moral, há uma lei divina, ninguém foge dela. Você luta com ela por um curto período de tempo, mas ninguém foge da lei de Deus. Ninguém. Nenhum regime político, nenhum partido, nenhuma economia, nenhum líder religioso, ninguém, nenhum movimento, nada que fira a lei de Deus permanece de pé. Nós estamos assistindo isso. Nós estamos presenciando isso a cada dia que a gente liga o jornal. E é isso que os Espíritos estão dizendo.
Não se impressionem com o aumento do mal. Isso significa que o jogo já está no terceiro set. O bem já venceu os 2 primeiros e está 24-2. Não, nessa hora é o desespero, né? O time adversário começa a ter atos de desespero, é o que nós estamos assistindo, e portanto aumentam a velocidade da regeneração. Eles apressarão o advento da era da renovação. Agora ele começa a dizer: e como se não operasse com bastante rapidez, quer dizer, não bastasse essa rapidez do mal, o Espírito começa a profetizar um novo acontecimento. Olha isso aqui: os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre crianças. Bom, isso aqui foi dito há 150 anos atrás. Eu vou citar aqui agora os dados da Organização Mundial da Saúde hoje. Hoje. A cada 40 segundos uma pessoa suicida no mundo. Se você, essa foi uma estatística da Organização Mundial da Saúde. Se você somar todas as pessoas que morrem em guerra hoje no planeta, faixa de Gaza, Oriente Médio, Síria, todas as guerras, todo mundo que morre, somar todas as mortes, mais todas as pessoas que morrem de crime, assassinadas, roubo seguido de morte, sequestro seguido de morte, todas as pessoas que morrem por crime e todas as que morrem por guerra, é menor do que o número de suicídios. Se você somar todas essas mortes, os suicidas são 57%. Faixa etária, dos 15 aos 25 anos. O maior número de suicidas está entre os 15 e os 25 anos. Por que esse Espírito conseguiu prever isso aqui tudo? Sabe por quê, gente? Porque a astronomia nos diz que só na nossa galáxia tem mais ou menos 100 bilhões de sóis. Então você pode imaginar cada sistema solar com um planeta em expiação e prova. Vamos dizer que metade deles estão em transição planetária. Então só na nossa galáxia nós temos aí uns 50 bilhões de planetas em transição planetária. Vocês acham que Deus tem experiência para lidar com isso? Tem só 50 bilhões de casos, só na nossa galáxia. Acontece que os cientistas estimam em torno de 200 bilhões de galáxias no nosso universo, porque já falam de outros universos, né? Claro, porque Deus existia antes do Big Bang, né? Deus é mais velho do que 15 bilhões de anos, né? Então, nós temos espíritos puros. Se você pegar o currículo dele, depois você joga www, currículo Lattes, espírito puro. Tem espírito puro, você olha lá no currículo dele, ele tem assim, 3.670 transições planetárias. Ele já participou. Já conhece, sabe como é que funciona. Experiência. Por isso que ele está dizendo isso aqui, que o suicídio ia multiplicar. Hoje um dos maiores problemas no Japão, suicídio de crianças de 5 a 8 anos de idade. Mas está dito aqui. Está dito aqui. E aí a gente pergunta, por que veio a revelação espírita antes disso tudo? Para ter a luz, para explicar. Para levar o consolo da imortalidade da alma, para que nós possamos atuar. Vocês querem ver? Vou dar uma estatística aqui. Levanta a mão aqui, quem conhece alguém que morreu em guerra? Nossa, gente, que é isso? Ninguém?
Levanta a mão aqui quem conhece alguém que já suicidou. Precisa dizer mais alguma coisa? Nada, né? A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. Por quê? No encontro da minha turma de concurso, 2004, 52 juízes, 50 usam remédio para dormir ou para diminuir a ansiedade. Só eu e mais um não tomamos nada. Nunca se consumiu tanto medicamento antidepressivo no Brasil. São milhões e milhões de criaturas que não vivem sem um medicamento antidepressivo. O que significa isso? Significa que o mundo materialista está morrendo, está adoecendo. Por quê? Porque o materialismo fala a grande mentira, a primeira grande mentira, e que bilhões de pessoas acreditam: você vai morrer. Essa é a primeira mentira. Você não vai morrer. Seu corpo vai. Você não. Não há morte. Não há morte. A vida não cessa. Segunda grande mentira do materialismo, que está adoecendo o planeta. Adoecendo o planeta, levando as pessoas a tomarem ansiolíticos, remédios depressivos, levando elas a desenvolverem. Evidentemente eu não estou simplificando. Às vezes a situação, né? Podemos até, o Sati sabe disso, às vezes a situação chega num nível tão grave que precisa de um acompanhamento permanente de um psiquiatra, precisa do acompanhamento de um psicólogo, de um terapeuta, de um profissional, porque a pessoa não consegue sair sozinha, ela precisa de ajuda, precisa de um tratamento espiritual. Nós estamos discutindo as causas, as origens, a origem desse adoecimento psíquico, que é o que o Espírito está dizendo aqui. Transição planetária ocorre na psique. A transição planetária ocorre na cabeça, nas mentes, dentro de nós, não fora. E ela se exterioriza. Então, estatísticas da cidade de Belo Horizonte. Nos últimos 10 anos, as ruas diminuíram. Porque quem constrói suborna quem legisla. E aí você diminui as ruas e aumenta as construções. As ruas diminuíram, o número de veículos duplicou. Então você demora 2 horas para deslocar 20 quilômetros. Por quê? Porque todo mundo sai de carro para chegar mais rápido. Por isso demora mais. Não é? É a lógica. Que lógica é essa? Ano passado, estatísticas, 173 suicídios catalogados em Belo Horizonte. 173 suicídios catalogados. Porque tem aqueles que não é? A pessoa tenta o suicídio, vai para o hospital e ela morre de uma infecção, de alguma coisa, aí coloca lá, causa morte, não põe suicídio. Que lógica é essa? É a lógica do egoísmo. Porque o materialismo contou uma mentira para os seres humanos. Você merece ser feliz. Até aí tá certo. Mas felicidade é algo que se constrói sozinho. Então, eu mereço ser catalogados, que os outros chorem, desde que eu esteja feliz. Eu mereço viver minha vida, não importa do outro. Acontece que felicidade é aquilo que você compartilha.
Para dar um abraço, você precisa de no mínimo mais uma pessoa. No mínimo, mais uma. A felicidade é aquilo que a gente divide. É aquilo que você troca. Não é aquilo que você retém. Não é aquilo que só você goza. O amor verdadeiro não é a alegria e o prazer. Isso é a consequência do amor. Isso é o fruto do amor. O prazer, o êxtase, o gozo é um fruto do amor. O amor é feito de indulgência. Porque se você não for indulgente com os erros do seu semelhante, você não se relaciona com ninguém, nem com você. Nem com você. Então nós acreditamos, hoje as pessoas trocam, por exemplo, de relacionamento, como trocam de roupa. Porque elas querem o fruto, não a árvore. E o amor se constrói com renúncia, com sacrifício, com ceder, dar a vez, compreender, perdoar, fingir que você não está vendo o defeito. Por quê? Porque você precisa que o outro também finja que não está vendo o seu. Isso é que gera o amor. Depois que você construiu o amor com renúncia, com sacrifício, com generosidade, com indulgência, aí você começa a colher os frutos do amor, que é o prazer, a alegria e tudo que o amor pode oferecer. Mas são frutos. Mas a mentira que nos contaram é que a felicidade pode ser construída sozinho. É o seu caminho, a sua vida, o seu destino. Ora, meus amigos, isso não existe. A nossa vida é o resultado de muitas mãos. Muitas mãos. Eu sou o que sou porque muitos doaram seus seres para mim, compartilharam comigo o que eles eram, o que eles sabiam, o que eles sentiam, e ajudaram na minha formação de ser humano. Isso é felicidade. Por essa razão, o efeito colateral desse egoísmo é uma crise de sentido na vida. As casas espíritas hoje recebem os maiores sofredores, pessoas que têm tudo de material, mas padecem de uma depressão, de um distúrbio psíquico, de um distúrbio espiritual. A pessoa diz para você: eu tenho tudo, mas eu não consigo sentir alegria em nada. Sabe por quê? Porque a alegria espiritual genuína, ela vem do compartilhamento, ela vem do esforço, da conquista. O bom é quando você fez o esforço, quando você conquistou aquilo, e você olha, pode ser um objeto material, você olha para aquilo, mas aquilo veio do seu esforço, então tem um sabor que só tem para você. Só tem para você. É o que nos lembra daquele caso do Rubem Alves, né? Ele dava aula e havia um aluno abastado e muito arrogante, e ele falava então desses aspectos emocionais que circundam as coisas. E ele dizia o quanto era importante para ele a maçã. E o rapaz virou e falou assim: que maçã? Eu como qualquer maçã de qualquer lugar do mundo que eu quiser. Ele falou: mas a minha você nunca vai comer. Ele falou: por que não vou? Porque a minha maçã, eu era criança,
Meu pai não tinha recurso. E nós éramos muitos irmãos. E quando ele chegava com a maçã em casa, a gente sentava todos em torno da mesa. E aí ele partia a maçã em vários pedaços. E quando eu pegava meu pedacinho, comia e olhava para a cara do meu irmão, era uma alegria coletiva. Entende? Porque era a alegria do esforço e do compartilhamento. Mas hoje o mundo está tão esvaziado. Muitos têm tantas coisas simples, não são estimulados a buscar o seu potencial. Não são estimulados a conquistarem com esforço, com renúncia. Não sabemos mais o valor de sacrifício, renúncia, porque nós queremos tudo rápido. É tudo rápido. O queijo, você chega e pega o queijo. Você não mais tira o leite da vaca, espera, né? Aquele ritual todo, na hora que você comia o queijo, era quase que uma festa. Então nós ficamos imediatistas. E hoje então, onde as pessoas sentem realização? Onde que elas sentem a conquista? Eu fiz algo. Em que? Caçar Pokémon. Caçar Pokémon. Para a gente entender esse fenômeno, que é o ocaso, a noite de uma era, a era dos homens e mulheres egoístas, e o alvorecer de uma nova era, Mas não nos enganemos, e aqui eu volto meu coração para o Evangelho segundo o Espiritismo. No item chamado O Homem no Mundo, onde os Espíritos dizem para a gente: vocês são econômicos até para gozar. Olha o que ele nos diz. Vocês não sabem nem aproveitar o mundo material, por causa do egoísmo. Não é? Então ele diz lá: viva de acordo com a sua época, mas seja equilibrado, seja generoso. Se é para dar um abraço, abraça mesmo. Não é meio abraço, um quarto de abraço, não. Dá um abraço de verdade. Se é para tomar um café, toma direito. Então, algo que mais me surpreendeu nas minhas andanças para o Uberaba era que eu encontrava pessoas assim. Você conheceu o Chico? Conheci. O Chico mudou a minha vida. É mesmo? Você frequentava lá o grupo? Não. Eu era caixa no Banco do Brasil e ele vinha uma vez por mês receber o salário dele. Oh, mas como é que ele mudou sua vida? Você não sabe o que é Chico Xavier recebendo o salário dele. Um salário mínimo. Ele chegava, a presença dele mudava tudo, simplesmente tudo. A maneira como ele conversava com o caixa, a maneira como ele interagia, mudou a vida da pessoa. E o Chico tinha esses rituais, né? Então ele tinha a hora que ele ia no correio mandar as cartas. Outra coisa que me impressionou muito, vários amigos, tem centenas de cartas do Chico, todo Natal, ele mandava mensagem, pregava um tanto de coração, e pregava flor, falando: meu Deus do céu. O Chico passava horas mandando aquelas mensagenzinhas, e pondo flor e coração, e mandando a mensagem psicografada, e colava, e fazia um desenho, escrevia. E a pessoa recebia aquilo tocava profundamente a criatura.
tocava profundamente a criatura. Essa vida comum, né? Ia nos bares para tomar o café, era um ritual. Tudo que é pior bar que você puder imaginar. Pensa num lugar mal frequentado, era esse. Estava lá o Chico, a ponto de um dia uma senhora muito distinta, né, chegar para você: mas Chico, você num bar, Chico? Ele falou: mas minha irmã, onde o bar que o espírita entra vira um lar. Olha a lição dele. Que estava ali, é claro que ele não estava tomando pinga, né? Estava tomando o café dele e ali movendo, transformando. Eu tenho para mim que às vezes o Chico fingia de bobo para ensinar os bobos, como eu. Uma vez perguntaram para ele, um homem que via os espíritos assim como se vê encarnado: Chico, você tem vontade de morrer? Ele: eu? No meu túmulo eu quero que escreva o seguinte: aqui jaz Chico Xavier, muito contrariado. Quero viver. E depois ele explica: a encarnação é algo muito trabalhoso, você não sabe, tem que reunir todos os seus credores, ou quase todos, né? Às vezes eles vêm na mesma família que você. Tem que reunir aqueles que são seus devedores, tem que reunir os seus laços afetivos, porque nós não encarnamos sozinho, não se faz nada sozinho. Um projeto reencarnatório é um projeto coletivo. Você nasceu um grupo com você, um grupo. Então a encarnação é uma bênção, é uma dádiva. Nós vamos levar ela até o final. Até o final, não, mais do que o final, né? Porque o chique agora, hashtag fica a dica, é pedir moratória. Pede moratória, pede para ficar mais, até o corpo não aguentar mais, como foi o Chico. O corpo já não aguentava nem andar mais. E um dia ele disse para o Emmanuel: Emmanuel, eu acho que chegou a hora, porque eu já não consigo andar mais, eu já não consigo falar mais. As pessoas precisam segurar a minha mão para alguém apertar. Emmanuel, ele falou assim: nada disso. Enquanto você puder estar fazendo uma prece para alguém, você ainda é útil. Vamos aproveitar até o máximo. Claro. Se você pegar o livro Ação e Reação, você vai ver um dos instrutores de André Luiz, mais de 50 anos no mundo espiritual, esperando encontrar o espírito a quem ele devia para ele poder reencarnar. E o André Luiz diz assim: e você não encontra? Eu não estou encontrando ela. Mas os seus superiores não sabem onde elas estão? Sabem. Mas por que eles não te contam? Não é assim, André. Não é assim que as coisas funcionam. É preciso aguardar a circunstância, o momento certo. A circunstância virá no momento em que tudo estiver preparado. Não pode forçar. E imagino, depois que eu li isso, muito contrariado, hoje, com certa contrariedade, eu agradeço todos os meus credores que estão vivendo comigo, né? Todos aqueles a quem eu devo estão do meu lado, graças a Deus. Estão do lado. Estão podendo aí honrar os compromissos. Esse é o sentido. Não é fugir de qualquer sofrimento, fugir de sacrifício, fugir da disciplina, fugir do esforço, porque quem foge disso não constrói a árvore do amor. Não constrói. E preparar também para comer os frutos do amor. Porque nós temos que aprender a receber amor.
a usufruir do amor. Porque é isso que dá sentido à nossa existência, é o que os Espíritos estão dizendo. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Nada. Contudo, através da escura nuvem que vos envolve e em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despontando os primeiros raios da era nova. Os primeiros raios da era nova. Por quê? Uma das coisas que ainda mais me impressionam no avião, em voar, em andar de avião, é a perspectiva. O avião decola naquele céu cinzento de Belo Horizonte, uma tempestade trovoada, e você sobe. Depois que passa todas as nuvens, está aquele clima límpido, aquele sol puro. Isso nos leva a pensar: tempestade é relativa. Nos planos divinos não há nuvem, não há sombra de sofrimento, só felicidade, harmonia e paz. Mas quando descemos, aí nós precisamos compreender com profundidade. Outro dia eu estava na reunião mediúnica, mais silencioso, e pensando nos sofrimentos, nas lutas, mas fiquei calado, não falei nada. Terminou a reunião mediúnica, uma médium que havia chegado há pouco tempo, que eu não conhecia, conheço muito pouco, chegou para mim e disse assim: mandaram um recado para você. Eu falei: é mesmo? Qual? Todo sofrimento tem data certa para acabar. Olha que lindo, né? É lindo. Tem a tempestade? Tem. Tem o sofrimento? Tem. Tem o desafio? Tem. Mas tem data. Início, meio e fim. Início, meio e fim. Transição planetária também tem fim. Também tem fim. Mas é preciso aprender a criar músculo moral. É uma academia de ginástica moral, espiritual, que se chama resiliência, resignação, fé, aceitação. Isso é o que dá força, isso é o que nos dá sanidade para enfrentar as crises, porque nós sabemos que acima de nós há uma inteligência suprema dirigindo os mínimos acontecimentos, e há também um amor supremo nos envolvendo. Supremo. É preciso aguardar o momento certo. Por isso, Emmanuel, no livro Na Senda Escabrosa, olha o título do livro, Na Senda Escabrosa, parece que já está prevendo a transição planetária e quis deixar um livrinho pequeno, né? O capítulo 41, desculpa, esse é o título do capítulo, Na Senda Escabrosa. O livro se chama Fonte Viva, capítulo 41. Ele diz assim: mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade
é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Já no livro Espera Servindo, olha o título do livro: espera, mas servindo, não parado. Lembra-te de que o Senhor segue à nossa frente. Olha só. Ainda mesmo sob as pedradas da incompreensão, esquece o mal e faze o bem. Haja o que houver, não retrocedas, não volta. E quando porventura as trevas te pareçam adensar em derredor de teus passos, recorda que a sombra espessa da meia-noite é sempre o anúncio de novo alvorecer. Quando a noite fica mais densa, é sinal de que vem o amanhã. Isso vale para agora. No livro Há 2000 anos, na segunda parte, capítulo 6, capítulo lindo chamado Alvoradas do Reino do Senhor. É quase que uma profecia, não? O capítulo. É a Lívia na esfera do Cristo. E é Jesus quem diz para os mártires que acabavam de sair do mundo físico. Ele diz assim: pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador, meu verbo se manifestará novamente no mundo, para as criaturas desnorteadas no caminho escabroso, através de vossas lições que se perpetuarão nas páginas imensas do século do porvir. Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então a evolução dos seus institutos os mais pesados tributos de sofrimento e de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade dos seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens. Isso aqui foi escrito em 38, hein? Rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. E o discurso de Jesus é de 2000 anos atrás. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor, causa e efeito, que rebentarão no instante oportuno em tempestades de lágrimas na face escura da terra. E então, das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso e direi com os meus emissários: ó Jerusalém, Jerusalém. A frase bonita dele, né? Mas nosso Pai é a sagrada expressão de todo o amor e sabedoria. Ele não quer que se perca uma só das suas criaturas transviadas nas tenebrosas sendas da impiedade. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos. Examinaremos detidamente as instituições terrestres, buscando o material possível de novo aproveitamento. E quando elas se reajustarem à sua vida na fraternidade, no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos, olha, e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, aí sim, organizaremos para o mundo
um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Por isso, nós lemos para encerrar com o alvorecer, com o sol, o capítulo 41 do livro Pão Nosso, que já é impressionante, porque pão meu não tem graça. Pão só tem graça quando é nosso. O capítulo se chama No Futuro. E Emmanuel diz assim: quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé, nós, não somente serão justos, mas profundamente bons. Profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos nós, porque nesse dia o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Então, será só dia, só claridade. Muito obrigado, São Carlos. Um abraço para todos.